Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é o vídeo mais esperado do ano, que é o vídeo dos melhores de 2025. Mas antes do vídeo, se já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais, os links estão sempre embaixo. Os canais de estudos, né, que também tem canal no YouTube e também um Instagram exclusivo para meu período de faculdade, estudos e tudo mais. Então vamos para esse momento tão esperado, que é a lista dos melhores do ano. Eu vou fazer um ranking top 10, geralmente eu faço um ranking mesmo. E também vou mencionar aqui duas leituras que foram muito boas, mas são menções honrosas ali. Foi mais assim, questão emocional ali, toda a experiência que eu fiquei muito empolgada e eu decidi mencionar aqui. Mas meu top 10 eu vou falar assim brevemente sobre esses livros. Geralmente são livros que eu comentei em algum momento e tudo mais, então vamos para a lista dos melhores do ano. Começando primeiramente com as menções honrosas que eu falei pra vocês. Eu vou mencionar duas leituras que foram romances que eu amei. Eu me empolguei, fiquei falando deles horrores, entendeu? Com todo mundo que eu podia falar, eu falava, entendeu? Desses romances. Third Day Girl, da Penelope Douglas. Eu vou deixar aqui pra vocês a capa. Ele é um livro meio polêmico, entendeu? Polêmico, controverso. A Penelope é uma autora de Dark, né? Então é um livro que não é dark nesse sentido, mas ele tem um tema polêmico porque, na verdade, o tema do romance é o relacionamento da Nora com o ex-sogro, né? Então, assim, não tem traição, né? Pra deixar claro, porque eu sei que tem gente que prefere saber se tem questão de traição. Nesse caso, não tem questão de traição, mas é uma questão meio polêmica ali. O jeito que as coisas acontecem é meio complicado. Mas é um romance muito legal. Fui super, super empolgada. Ainda fiz minha mãe ler. Foi um livro muito legal. Eu ainda penso nele em diversos momentos. Às vezes aparece fanart pra mim. Esses vídeos de ai, nossa, gente. Eu fiquei igual uma louca quando eu li esse livro. Eu gostei muito, muito, muito. Mas eu sei que é um livro polêmico que muita gente também hateia ele por causa do tema e tudo mais. Mas eu gostei. E é um age gap, assim, de uma diferença de idade muito grande. Então, isso também é um pouco polêmico aí pra algumas pessoas. Mas eu me diverti horrores com essa leitura. E eu comecei a ler esse livro num momento em que eu não tava conseguindo ler nada. Eu tava assim, sério, sem vontade, uma ressaca horrível e falta de tempo juntando com a ressaca. E eu li esse livro, assim, tipo, de 2 dias, sei lá, eu li muito rápido. E fiquei igual uma louca, empolgada, né? Eu gostaria muito que esse livro tivesse um filme, mas eu acho que pelo tema dele, eu acho difícil de ele ter um filme, entendeu? Mas é um livro muito legal, pra mim, pelo menos, assim. Não recomendo pra todos, né? Porque eu sei que não vai agradar a todos, mas no meu caso funcionou. E outra leitura é de uma das minhas autoras favoritas de romance, que é a Mariana Zapata. E foi A Muralha de Winnipeg e eu que eu li esse ano. E, gente, eu amei esse livro. Nossa, como que foi bom, como foi divertido. Mariana Zapata é uma autora que os livros são grandes, né? Os romances dela são grandes. É slow burn, então assim, demora pra acontecer as coisas, mas você vai se empolgando, você vai juntando cada mínimo detalhe para chipar o casal. E, gente, e a Vanessa, que é a protagonista desse livro, virou uma das minhas protagonistas de romance favoritas. Ela é muito, muito divertida. Eu amei esse livro demais. Minha mãe também leu e a gente amou esse livro. Principalmente porque tem uma ligação ali com o Wade Forrest, né? Que é o outro livro dessa autora que eu li, que eu também amei. Então, como tem uma ligação ali dos personagens, eu achei super legal ler esse livro. Nossa, gente, eu amei muito A Muralha de Winnipeg e eu. E a Mariana Zapata é autora de romances adultos, né? Os personagens têm por volta ali dos 30, mais de 30, quase 40. Então, assim, são personagens mais velhos e eu amo os romances dela, principalmente como ela desenvolve, como é devagar, como é mais um pouco assim real, assim, do que aconteceria, né? Aquele romance instantâneo que a pessoa olha pra cara do outro, nossa, eu te amo, amor da minha vida. Isso me incomoda um pouco. Os livros da Mariana Zapata já são um pouco mais diferentes, são mais desenvolvidos e eu gosto bastante dessa autora. Agora vamos para, finalmente, o top 10. E o top 10 da lista desse ano é Matilda, do Roald Dahl. Eu finalmente li Matilda. Matilda era um dos meus filmes favoritos. Eu amava a história da Matilda. Mas eu nunca tinha lido o livro, né? Então, eu vi o audiobook disponível na Audible recentemente, aí, né, esse ano. E aí eu fui, vou ouvir o audiobook. E, gente, que divertido, que aconchego quando eu ouvi a história da Matilda. O filme é bem fiel, né? Tem algumas pequenas mudanças, mas no geral é um filme bem fiel. Então, foi muito nostálgico ouvir a história da Matilda e tudo mais. E a narração do Roald Dahl é muito incrível nos livros, né? O jeito que ele narra as histórias são maravilhosas. E eu amei poder ler Matilda. E eu vou deixar ele aqui no top 10, porque, tipo, finalmente eu realizei esse desejo de ler esse livro de uma história que eu amo demais.
No top 9, né? No top 9 desse ano está um livro que eu li por acaso, né? Foi uma indicação de uma amiga, né? Que foi a Ana. Ela falou: Nossa, lê esse livro, é muito bom. E é suspense, né? E assim, eu leio suspense, eu gosto bastante de suspense, mas não é um gênero que eu leio com tanta frequência. Mas é um gênero que quando eu leio, eu acabo gostando, né? Da maior parte dos livros. E esse livro é um romance, esse livro é um suspense psicológico. E, gente, o quanto que eu surtei com esse livro, eu ficava igual uma louca. Gente, eu fiquei louca junto com a personagem. Eu tava me sentindo louca como ela. Que foi We Used to Live Here, né, do Marcus Clear. Eu vou deixar a capa aqui. Ele já tem em português, já foi lançado aqui no Brasil e também fez um burburinho aí. Gente, que suspense sensacional. Tudo que esse autor escrever, eu vou ler, gente. E o melhor de tudo é as teorias do final. Entendeu? Se você procurar na internet as teorias do que você acha que aconteceu, do que poderia ter acontecido, aí a conclusão, né? A análise final do que você acha ali do livro. Gente, você encontra umas coisas assim, mano. Incrível. Gente, que livro! Eu li ele bem aos pouquinhos, assim, nos tempinhos vagos que eu tinha. E isso foi criando uma sensação de que, tipo assim, eu estava vivenciando a história. Porque foi a longo prazo, sabe? Então eu gostei tanto, tanto desse livro, gente. Eu amei, eu amei. É um suspense que vale muito, muito, muito a pena, gente. É assim, e você tem que ir. Tem as pistas, tem código Morse no final dos capítulos. Gente, é uma loucura. Tem arquivos entre os capítulos, arquivos tipo de algum relatório. Gente, é uma coisa, você vai juntando as peças, você sente num quebra-cabeça e você vai ficando louco junto com a protagonista. Gente, que livro. Que livro, que livro, que livro. Um dos melhores suspenses que eu já li, né? Obviamente, 5 estrelas. Eu amei, amei demais. Então, vale muito, muito a pena. É um dos melhores suspenses que eu li, real. Principalmente suspense psicológico. É muito interessante e muito diferente. Eu tô louca pra ler o lançamento desse autor do ano que vem, porque ele vai lançar um livro ano que vem, se eu não me engano. Assim que ele lançar, estarei lá na primeira fila esperando. É isso aí, é isso aí. Tudo que ele lançar eu quero ler. E se não me engano foi o primeiro livro que esse autor lançou. Porque se não me engano ele lançou em, tipo, em capítulos, em algum site, ele foi lançando capítulos e as pessoas foram criando teorias, né? E aí depois ele foi, tipo, esse livro foi juntado, editado e tudo mais, e virou um livro único ali pra pessoa comprar, né? E foi publicado por editora. E lançava em alguns sites os capítulos, se eu não me engano. E o top 8 desse ano é uma das melhores fantasias que eu li esse ano. É a única fantasia nessa lista. Eu li pouca fantasia esse ano porque eu fiz algumas releituras, eu reli Irmandade, né? Vários livros da Irmandade. E eu não tinha tanto tempo. Então foi uma coisa assim, ler fantasia foi uma coisa que ficou muito em segundo plano no meu ano e eu quero reverter isso pro ano que vem. Quero ler mais fantasias no ano que vem, porque fantasia é meu gênero favorito junto com ficção científica. E eu leio muita fantasia e, assim, meus gêneros favoritos sempre foram fantasia, ficção científica e eu leio muito clássico, assim, de livros favoritos da vida, geralmente são clássicos. E fantasia e ficção científica são meus gêneros, subgêneros ali favoritos e eu li pouquíssimo esse ano, então eu quero muito reverter isso ano que vem, botar mais fantasias, então tem até uma lista aí de séries pra ler ano que vem, que saiu o vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aí os vídeos aí de expectativas do ano que vem pra você, de metas. Eu vou deixar os vídeos aí o link dos vídeos aí embaixo, você pode assistir ou voltar aí, entrar no canal, no perfil, você vai ver os últimos vídeos aí, que são vídeos de meta pro ano que vem. E essa fantasia especificamente é de um autor que eu queria muito conhecer faz tempo, e eu finalmente consegui ler uma trilogia dele esse ano, que foi John Wayne. Gente, que autor maravilhoso de fantasia, um dos melhores. Ele é um dos melhores, né? Conhecido aí como assim, um grande autor de fantasia da atualidade. Eu amei esse autor. Essa série, essa trilogia especificamente, ele se baseia ali na mitologia viking, na cultura dos vikings, na questão religiosa dos vikings. E é uma fantasia maravilhosa, gente. Eu amei. Em oitavo lugar, eu vou deixar pro primeiro volume, que foi o meu favorito, que é Shadow of the Gods. Eu amei o primeiro volume. O segundo é muito bom. E o terceiro também é muito bom. Vale a pena a trilogia no geral. Mas dos três, o meu favorito é o primeiro. Então eu recomendo muito, muito que vocês leiam Shadow of the Gods. E ele já tem em português, saiu recentemente pela Trama, o primeiro volume. Então você pode ler e acompanhar o lançamento aqui no Brasil. Vale muito a pena. Eu li em inglês, né, os livros, porque eu li antes de serem lançados aqui. Então eu já li tudo em inglês. Mas, gente, que trilogia! Que trilogia, que sabor! Foi o sabor da minha... Foi o sabor de fantasia do meu ano, foi a trilogia do John Wayne. E vale muito, muito a pena. É uma fantasia muito boa. Fantasia adulta, fantasia
pesada, entendeu? Tem sangue, tem morte. É fantasia adulta, entendeu? Não é fantasia de romantasia, porque nem romance nesse livro tem. É fantasia, fantasia raiz. Vale muito, muito a pena mesmo. Então, eu recomendo muito pra vocês que vocês leem a trilogia do John Green. Em sétimo lugar, está também um livro que foi assim, ó, um conforto, um aconchego para o meu coração em 2025, que foi Caninos Brancos. Gente, o quanto eu amei esse livro, não tenho palavras. Porque assim, foi um livro que foi uma história que tem momentos tensos e tristes. Eu sempre imaginei Caninos Brancos como um livro leve. E de certa forma até é, porque ele é até um livro curto, mas, gente, ele tem temas sensíveis, ele tem temas mais pesados, ele tem um sentimento ali, sabe? Tem toda a questão da perda, tem luto. O Caninos Branco passa por muitas coisas horríveis. E como é um animal, e a gente vê a história pela perspectiva de um animal, que é o lobo, você que ama animais, como é o meu caso, né? Eu tenho gatos, eu sinto muito o que acontece com animais em histórias. Eu sinto muito. É muito difícil pra mim ler. E o Canino dos Bancos passa por coisas muito difíceis, assim, ele passa por explorações e por várias coisas assim horríveis na vida dele. A gente acompanha a história antes de ele nascer, né, que conta ali um pouco dos pais dele, né, que os pais dele eram de uma matilha, eles se separam, vão viver uma vida separada, e a loba tem os filhotes, né, e eles estão no inverno muito intenso, então existe toda a perda de vários filhotes e tudo mais, e a gente vê o pai do Caninos Branco indo atrás de alimento, e ela tendo que cuidar dos filhotes, e os filhotes morrendo. Gente, olha só, gente, é uma tristeza. E todo o primeiro capítulo ali do livro, ele tem uma tensão, né, que é umas pessoas assim, né, uns homens, é, estão na floresta e eles começam a ver os lobos e tem toda uma tensão assim, uma coisa bem assim, suspense, né, nesse primeiro capítulo, que é a situação ali da matilha, né, ao redor desses caras. E, gente, é muito bom. É muito, muito bom. E aí depois a gente começa a acompanhar toda essa trajetória de vida do Caninos Brancos, desde que ele nasce, né? Desde antes de nascer, aí nasce, e aí toda a trajetória de vida dele, o que ele passa, quando ele conhece os humanos. Muitas pessoas tratam ele muito mal, até ele finalmente ter uma vida feliz ali, finalizar a vida dele de uma forma muito, muito bonita. Gente, é uma história linda. É lindo, lindo. Gente, é um dos meus clássicos favoritos. É um clássico que eu recomendo para todos lerem. Assim, principalmente se você é iniciante em clássico, lê Caninos Brancos. Gente, ele é curto, ele é uma história envolvente, é uma história tocante, tem assim, ele tem um completo, assim, ele é completo. Caninos Brancos é completo para mim, na minha opinião. Eu quero muito ler os outros livros desse autor. Tem um que ele escreve pelas perspectivas dos cachorros, né? Então eu quero muito, muito ler. Gente, é muito, muito legal. E é muito interessante. Olha, aqueles livros. Sabe que é aquele livro que você lê e você pensa assim, é por isso que eu amo ler? É exatamente o que você sente quando lê Caninos Brancos. Pelo menos foi pra mim. Eu achei incrível. Achei incrível mesmo, mesmo. Em sexto lugar, também foi um livro que, assim, demandou, assim, que alugou meu cérebro por um bom tempo, né? No período que eu li, depois eu fiquei pensando muito nele. Às vezes ainda retoma a história na minha cabeça, né? Alguns aspectos, alguns momentos ali daquela história, né? Que foi Stoner, né? Do John Williams. Gente, que livraço! Que livraço, entendeu? Foi indicação da Morgana lá nos primórdios, né? Da primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi por causa da Morgana, mas também foi uma leitura conjunta da Mônica, se eu não me engano. Então, teve todo esse compilado aí de um momento que eu tive com esse livro, e eu ouvi ele em audiobook em inglês, e eu li ele em inglês, né, no original. E eu achei incrível. A escrita dele é incrível, incrível, incrível. Eu não sei como ficou a tradução, né, eu não sei se teve problema na tradução. Eu lembro de ter ouvido algo do tipo, né, na hora de revisão, alguma coisa do tipo na edição brasileira. Mas, em inglês, gente, que livro, assim, ó, maravilhoso. O audiobook também dele é muito bom. Eu quero ler outras coisas do John Williams, ele ficou muito mais, ele foi premiado, se eu não me engano, no livro dele Augustus, né, pelo livro Augustus, e também tem Butcher's Crossing, The Butcher's Crossing, se eu não me engano, que é outro livro dele também, esse eu tenho no Kindle, e Augustus eu vou ter que comprar, porque eu não achei edição no Kindle, se eu não me engano, para comprar, né? Ou tava muito cara. Mas enfim, The Butcher's Crossing tá no meu Kindle. Eu gostaria muito de conseguir ler em 2026 mais alguma coisa do John Williams, mas Stoner foi assim maravilhoso. Stoner conta a história desse homem, né? E a sua trajetória acadêmica, sua vida acadêmica, porque realmente ele vive aquilo, né?
E isso causa muitas complicações na vida pessoal dele, né? O como a vida pessoal dele acaba ficando de lado em vários aspectos, inclusive a relação dele com as pessoas, né? E a filha, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vê ele desde jovem, quando ele vai entrar na faculdade, né? Ele tá ali se preparando para ir, até o fim de sua vida. E a história começa no fim da vida dele, mencionando o fim da vida dele, e depois retoma ali, contando tudo o que aconteceu desde o princípio. E assim, é um livraço. Livraço, livraço, vale muito a pena. É um livrão, eu gostei demais, gostei demais. Foi uma das melhores leituras do ano, definitivamente. Outra leitura que marcou, assim, super o meu ano ali, no meado ali do ano, foi a leitura, gente, de O Príncipe do Maquiavel. Esse livro aqui alugou um triplex na minha cabeça. Cada informação, cada aspecto que era mencionado aqui pelo Maquiavel, né? Aqui os aspectos de como controlar as massas, né, vamos dizer assim, como manter um reinado, né, todos os mínimos detalhes, o que você deve fazer, né, em cada situação. E muitas dessas situações aqui ele exemplifica com histórias anteriores, como Alexandre o Grande, Homero. Ele vai dando algumas menções a alguns acontecimentos e alguns clássicos anteriores, ele vai mencionando em alguns aspectos para exemplificar aqui como é a melhor forma para agir um governante manter seu reino, manter seu trono. E se tem um clássico que eu acho que o George Martin se inspirou para escrever Game of Thrones, foi O Príncipe. Definitivamente, porque assim, ele deve ter lido esse livro, ele deve ter usado vários aspectos do Príncipe, porque, gente, isso aqui não tem como ele não ter tido nenhum momento passado pela cabeça do George Martin isso aqui quando escreveu Game of Thrones. Não tem como, não tem como. Gente, isso aqui é incrível, 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 incrível. Principalmente incrível para o seu senso crítico. Em diversos aspectos, né? Na sociedade, política e entre outras coisas, gente. Que livrão, que livrão. Esse é um livro que agora eu tenho a edição da Logos, né? Do Clube de Filosofia, mas eu vi audiobook, né? E eu quero muito estudar esse livro, assim, aprofundadamente. Pegar e ler, e detalhar, e puxar referência cruzada, essas coisas todas, sabe? Porque isso aqui dá. Esse dá demais, entendeu? Eu amei O Príncipe, foi uma das melhores leituras de todas que eu já fiz na vida, entendeu? Virou um dos meus livros favoritos e eu recomendo demais a leitura, eu acho que vale a pena. Mesmo que ele não vire favorito para você, ele é ótimo, ótimo livro para contribuir para o seu senso crítico em diversos aspectos, tá? Olha que livrão, recomendo demais a leitura. E, enfim, eu já estou de olho na releitura, porque eu quero fazer várias releituras. Não tenho só essa, mas também tenho a da Penguin aqui. O Príncipe é um livro que eu quero ter, assim, várias edições. Virou livro favorito, já entenderam, né? Então, essa edição aqui é maravilhosa do Clube de Filosofia da Logos e olha, se isso aqui é obra de arte, isso aqui é ouro, é ouro. Você lê, você vai entender o que eu tô dizendo. Maravilhoso. Em quarto lugar dessa lista, é um livro também que me marcou muito. Também foi lá pelo meio do ano. Lá pelo meio do ano eu fiz as minhas melhores leituras. Foi lá pelo meio do ano que eu fiz a maior parte das minhas melhores leituras. Foi o livro Bartleby, o Escrevente. Bartleby, o Escrevente. Ou Escrivão. Depende do jeito que você vê, depende da tradução que você vai ler. Mas é o Escrevente ou o Escrivão. Eu vou deixar a capa aí do livro que eu li, que na verdade foi audiobook, que foi o da Antofágica. Ele é um dos poucos conteúdos ali de livro da Antofágica que eu acho muito bom. Eu acho muito bom do conto de Natal, assim, dos que eu li, né, um conteúdo geral, o texto de apoio e tudo mais. E o do Bartleby é maravilhosa a edição mesmo, assim, os conteúdos extras, assim, são muito bons, os textos de apoio, né? E a maior parte dos textos de apoio da Antofágica não são as minhas coisas favoritas. Eu tenho algumas edições em e-book no meu Kindle da Antofágica e eu acho bem pobre, na verdade, o conteúdo extra, né? A edição é bonita, as artes eu, a maioria das vezes, não gosto, né? Mas a do bar também eu achei muito bom. É uma edição que eu compraria. Eu achei os textos de apoio muito bons mesmo. É um livro que começa com aquela coisa mais cômica ali desse funcionário que não faz o que o patrão manda e o patrão que conta a história, né? A gente tem que ter em mente isso. Ficando nervoso com todas as atitudes do Bartleby e ao mesmo tempo ele não consegue demitir o Bartleby. É uma situação que você acha estranha, cômica, em vários aspectos. E aí, o livro dá um tapa na sua cara.
Porque quando você entende quem é o Bartleby, quem foi o Bartleby, por que o Bartleby é desse jeito, aí acabou comigo. Acabou comigo. Eu penso nesse livro direto. Você é trabalhador CLT, você vai se identificar em alguns aspectos ali com a história do Bartleby, sabe? E com tudo que tá acontecendo. O Bartleby é um personagem incrível, é um dos personagens mais inesquecíveis da literatura pra mim. E é uma história que... Meu olho já tá ficando cheio de lágrimas. É uma história que mexeu muito comigo, assim, em muitos aspectos. Eu tava num momento bem difícil ali, principalmente no quesito trabalho, porque meu trabalho é um trabalho que é direto, né? Era uma folga por semana. Então eu senti muito quando eu li esse livro. Eu senti, sim, falou muito comigo os aspectos desse livro, assim. E toda vez que eu pensava nele, eu repensava alguns aspectos, algumas partes do texto, mas eu ficava mexida com o fim do Bartleby. Eu recomendo muito que vocês leiam, é um livro que mudou completamente ali a forma que eu enxergo como é o trabalho, o que é ser um empregado, né, no mundo CLT. Então eu recomendo muito para vocês, tá, que leiam o Bartleby, o escrevente ou escrivão. É maravilhoso, é maravilhoso. É outra coisa do Melville que eu li, né, porque eu já li Moby Dick, então todas as duas coisas que eu li do Melville foram sensacionais, na minha opinião, então eu recomendo muito para vocês a leitura. Agora chegamos no top 3, os 3 melhores livros do ano, e eu tenho que mencionar um livro que virou um favorito da vida, virou um dos meus livros queridinhos, foi uma das melhores coisas que eu li no ano, e é uma das coisas que eu achei mais incríveis, assim, que eu vivenciei a experiência, sabe? Que eu me transportei para outro lugar enquanto eu tava nessa história, que foi Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. E assim, Álvares de Azevedo virou um dos meus autores favoritos. E não tem quase nada publicado dele, né? Porque ele faleceu cedo, então ele deixou a Noite na Taverna, Macário e também a Lira dos 20 Anos. Dos 3, a Lira dos 20 Anos é a única coisa que eu não li. Eu gostaria muito que o Álvares de Azevedo tivesse vivido muito, gente, porque ele ia lançar cada coisa, assim, incrível na literatura, assim, que eu não tenho dúvidas. Porque isso aqui é o maior representante gótico da nossa literatura, porque isso aqui é gótico puro, gente. Isso aqui, ó, escorre gótico, escorre gótico. E de uma forma maravilhosa, muito sombrio. Pesado também em alguns aspectos, alguns acontecimentos aqui. Se você parar pra pensar, você fica com os olhões, assim, arregalados. O final, assim, olha, gente, masterpiece, gente. Que livro aqui incrível, sensacional, curtinho, uma das melhores coisas da literatura. Eu sei que teve gente que leu ela ali no período de escola, foi obrigado a ler, né? E muita gente tem uma aversão a esses livros que foram obrigados a ler. Eu nunca fui obrigada a ler nenhum livro no colégio, gente, no ensino médio, em nenhum momento. Então, eu olho pra isso aqui e penso, gente, se eles tivessem me obrigado a ler isso aqui na escola, entendeu? Eu já teria relido 1 milhão de vezes esse livro, porque eu teria amado ter lido isso na escola, gente. Na época ali do ensino médio, nossa, eu ia adorar mesmo. Então, gente, que livraço, eu amei. São vários contos aqui, né? São amigos sentados ali depois de uma noitada e cada um vai contar uma história, tipo assim, histórias de terror, cada um contando a sua história. E é vários aspectos, assim, em cada capítulo é um amigo contando uma história e no final tem uma conclusão para esse arco dos amigos, gente. Isso aqui é incrível, 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 incrível. Esse Cristãos favoritado, uma das melhores coisas que eu li na vida. Você precisa ler Noite na Taverna, principalmente se encaixa perfeito ali nesse período de Halloween ali, outubro, final de ano ali, entendeu? Outono, gente, isso aqui, inverno, outono, é leitura maravilhosa para este momento, entendeu? Vai ler Noite na Taverna, por que você não leu ainda, entendeu? Isso aqui é, ó, você tá vendo minha empolgação? É bem isso, foi isso aqui que eu surtei demais lendo isso aqui. Vale muito a pena mesmo. E assim, na literatura nacional, vamos prestigiar os autores que nós temos aqui, porque isso aqui merece um prestígio assim gigante. É melhor do que muitos livros aí góticos que você vai ler na sua vida, entendeu? Vai ler Noite na Taverna, maravilhoso. Agora, vamos para o top 2. Ai, gente, isso aqui foi um problema pra mim. Vou deixar bem claro pra vocês que isso foi um grande problema pra mim, montar a lista, montar a ordem aí. Principalmente do top 3 é muito difícil, porque são livros assim que todos foram 5 estrelas favoritados. Nessa minha lista aqui, só tem livros 5 estrelas ou favoritados. Se não foi favorito, é 5 estrelas. Então, a maior parte é favoritado, na verdade. Mas esse aqui foi uma leitura recente, né? Eu finalizei agora no comecinho do mês. Eu comecei ali em novembro, mas eu finalizei no comecinho de dezembro.
e foi uma das melhores leituras que eu fiz também. Assim, olha, mexeu comigo, foi assim difícil, foi um livro que eu demorei, porque muitos temas ali foram difíceis de ler, passar, porque eu me apeguei aos personagens tão rápido que o que eles passavam, ó, era uma faca nas costas, sentia uma faca nas costas, cada coisa que eles passavam de problema. Então, eu quero mencionar para vocês aqui esse livro sensacional, incrível, e que foi ainda por cima um presente, entendeu? Um presente que eu ganhei esse ano e que foi assim uma das melhores leituras do ano, que foi O Amor de Redenção da Francine Rivers. Foi um presente da Pri, ela me deu aí esse ano, aí alguns meses atrás, e ela falou, eu acho que você vai amar, esse livro é a sua cara. E ela me deu de presente. E, gente, realmente a Pri acertou totalmente. Isso aqui é como se fosse um romance histórico, só que ele é um livro inspirado na história de Oséias da Bíblia, né? Do profeta Oséias. E aí, essa história tem todo esse aspecto de Oséias acontecendo num contexto uma cidade mineradora, né? E tem os bordéis e tudo ali para os mineiros. E essa protagonista aqui que a gente tem, a Angel, ela é uma pessoa que sofreu horrores na vida. Horrores, horrores, horrores. Ela é belíssima, assim, de uma beleza assim que é impressionante. E isso é um grande problema para ela. A beleza dela é o que é mais difícil. É a beleza dela que causa problemas para ela, né? Na verdade. E ela conta a história dela aqui no prólogo, quando ela é criança, né? Ela conhecendo o pai, e toda a história dela com a mãe dela, e tudo que ela passou a chegar ao ponto de ela ser uma dessas mulheres do bordel, entendeu? E aí, tudo que ela passa durante toda essa trajetória aí, sendo uma prostituta, e também tudo que ela passou antes que fez ela ser uma, entendeu? E como ela perdeu a fé e a esperança completamente. Ela não tem esperança nenhuma na vida, em nada. Ela não acredita em Deus, ela não acredita em nada. E ela também perdeu toda a esperança de futuro. E ela só tá ali vivendo um dia após o outro. E ela tá chegando a um ponto que ela já não aguenta mais estar viva, né? Nesse livro. Né? E aí quando a gente começa a conhecer aí o que vai ser o nosso casal, que é o Oséias, que no caso aqui é o Michael. Ele vai conhecer a Angel, vai ver ela passando e ele sente ali, no momento em que ele vê, que Deus diz pra ele que ele vai casar com ela. Ele fica muito resistente a essa situação, mas ele aceita que aquela é a vontade de Deus e vai atrás de fazer isso acontecer. Só que ela não quer olhar pra cara dele, gente. Ela não consegue olhar pra cara dele, porque tipo, ela não quer nada com ele. Ela não quer mesmo, entendeu? Não é tipo assim, ela vê ele e fala, nossa, minha esperança, eu vou agarrar. Não, ela vê ele e fala não, entendeu? Várias vezes, ela não quer. Até que chega um ponto que não tem jeito e ela precisa aceitar. E aí é que tudo vai desenrolar e o romance, ele tratando ela. Gente, o jeito que ele trata ela e o quanto ela é, tipo, ingrata e o quanto mesmo assim ele continua amando ela. Gente, isso aqui é uma das coisas mais lindas de todas que eu li. E como é uma história de Oséias, existe todo um aspecto ali da história que me fez pensar em vários momentos o que representava a história de Oséias, na verdade, né? Que Oséias representa Deus e a prostituta que ele se casa é a pessoa que é o povo de Deus, né? O povo, os cristãos ali, vamos dizer, né? E como ele vai sempre cuidar e tudo mais. Gente, isso aqui é a coisa mais linda que eu já li, sério, uma das coisas mais lindas que eu li. A escrita da Francine Rivers é muito bonita, é muito profunda. E a história, assim, gente, olha que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu li e assisti o filme, porque eu queria assistir o filme já há tanto tempo, desde que ele saiu, porque tem atores que eu gosto muito, como a protagonista, que é a atriz que faz, né, que é a Abigail Cohen, e eu gosto bastante dessa atriz, e também tem a Nina Dobrev e tudo mais no filme. E aí eu queria muito assistir o filme, mas eu falei, só vou assistir quando eu ler. E aí eu finalmente ganhei o livro, li e assisti. E olha que livro, assim, me marcou muito, muito, muito. Virou um dos livros favoritos. 1000 estrelas e milhões de corações pra esse livro. Sério mesmo, é uma história lindíssima, lindíssima, mas tem gatilho, é um livro pesado, né? Em muitos aspectos. O que a protagonista passa, assim, é difícil para muitas pessoas lerem. Então, tem muitos gatilhos, tem que ter em mente aí se você quiser ler. Mas é assim, vale a pena. Não é nada muito descrito no sentido de detalhado, mas você sabe o que está acontecendo quando você lê. Então, dói, sabe? Mesmo que ela não detalhe as cenas ali pesadas. Então, tenha em mente se você quiser ler, mas é uma das coisas mais lindas que eu li.
Sério, eu acho que eu recomendo pra todo mundo que gosta de romance, principalmente porque no caso aqui a gente tem um romance, né? Mesmo que seja baseado em uma história da Bíblia, é um romance mesmo. Então, é lindo, 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 lindo. Olha só, tem palavras. Não tem palavras, leia, só leia, porque, olha, você não vai perder seu tempo. É uma história que vai ser densa, sabe? Ela é escrita da Lucinda Rivers, não é uma escrita fluidinha, sabe? Que passa rápido, não. Mas a escrita aqui demora um pouco mais. Mas todo o tempo que você passar aqui, quando você chegar ao final, vai valer a pena. Vai valer a pena, sério. Maravilhoso. E leia. Leia, 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 leia O Amor de Redenção. E agora chegamos finalmente no top 1 do ano, e é o melhor livro que eu li esse ano. E olha, tá difícil ali, né? Como eu falei pra vocês, O Amor de Redenção foi difícil de não botar no primeiro lugar, mas esse aqui é fora da curva. É fora da curva, assim, em muitos aspectos. É um dos últimos livros desse autor, e a gente vê muito da maturidade dele na questão da construção dessa história e dos aspectos que ele quer ali colocar nesse contexto ali, que essa história é baseada num mito, que é o mito da Psique e do Cupido, que é Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Gente, quando você lê essa frase aqui no livro, gente, faz muito sentido. Você vai entrar num limbo, assim, que você vai ficar pensando em muitos aspectos psicológicos, filosóficos, e você vai entrar, assim, tipo, numa bolha, assim, e esse é mais pro final do livro, tem o que significa o título. Mas, gente, que livrão, que livrão, que livrão, que livrão. É uma fantasia adulta do C.S. Lewis. Se você gosta de Crônicas de Nárnia e acha muito bom, gente, isso aqui é muito, muito melhor do que Crônicas de Nárnia. Principalmente se você é adulto, né? Porque ele vai se encaixar melhor ali no contexto que você vai ler. A história aqui do Cupido e da Psique é contada de uma perspectiva não de nenhum dos dois. É contada pela perspectiva da irmã da Psique. Ela que vai contar a história, né? E ela é uma irmã rejeitada, de acordo com ela. E aqui você tem que ter em mente que a história é contada pela perspectiva de uma terceira pessoa. E uma pessoa que não é lá um narrador 100% confiável, porque tem muito do que ela sente aqui, né? Muitos aspectos. Então você tem que ter um pé atrás para todas as definições que ela dá. Mas, que livrão, que livrão, que livrão, que livrão, que livrão, que livrão. Gente, isso aqui é uma das melhores fantasias que eu li na vida. E é uma fantasia porque tem todos os aspectos místicos e fantásticos e tudo mais, mas também é uma história baseada no mito. O C.S. Lewis menciona ali durante o livro alguém contando também o mito da Psique e do Eros, e no final também tem o mito original. Mas, assim, se você quiser ler o mito original, assim, brevemente ali para você, antes de ler o livro, também compensa. Eu não li o mito original antes, né? Sabia alguns aspectos, mas não li o mito. E li o livro, e depois tem ali ele explicando e contando o mito ali original, então não achei que perdi nada. E, assim, tem todo um texto aqui no final, as notas, né, do C.S. Lewis mesmo aqui que ele deixou sobre o livro, né, ele mencionando sobre como foi escrita, né, aspectos aqui de como ele contou e o como ele contou e como ele contou essa história é uma das coisas mais incríveis, é a forma que ele deixou para contar. Entendeu? Ele poderia ir pelo comum, contar a história pela perspectiva da Psique ou até do Cupido, né, que seria o mais tradicional ali, mas ele conta por uma terceira pessoa. E o jeito que ele conta pelo aspecto, principalmente por quem essa pessoa é ali por dentro, né, quem é essa pessoa de fato e como ela conta essa história, é o que faz o livro ser incrível. É uma narrativa incrível, uma narrativa, assim, excepcional, excepcional. É uma das melhores coisas que o C.S. Lewis escreveu. Acho que é a melhor, na verdade, ali, em questão de qualidade, apesar de eu achar ele incrível em qualquer escrita dele, porque eu acho ele... Porque ele é um dos meus autores favoritos, óbvio. Mas esse aqui, ele deixou, assim, ali, a cereja do bolo, gente. A cereja do bolo até. Porque isso aqui é sensacional. E assim, eu só sinto esse tipo de coisa, eu senti assim, de ler fantasia, uma fantasia que eu senti dessa forma, de tipo, nossa, isso aqui é sensacional, assim, fora da curva. Foi quando eu li Silmarillion. Silmarillion e esse aqui, pra mim, estão ali um do lado do outro em questão de ponto, é incrível, excepcional. Até que Tenhamos Rostos e Silmarillion. Gente, e assim, esse livro é uma fantasia, e é realmente sobre uma fantasia. Narnia, ele deixa muitos aspectos cristãos ali,
florescer ali, pra você ficar óbvio que é elementos cristãos. Nesse aqui, tem até assim, você consegue fazer uma certa ligação, mas não é um livro sobre isso. É um livro sobre fantasia mesmo e um mito, né? Mas lá pro final, tem umas frases que você fala... C.S. Lewis. Tem essas frases no final, mas toda a história realmente não é sobre isso. Não, ele não tá tentando puxar nada ali, né? Pelo menos eu não senti nada puxado pro cristianismo. Apesar de que no final tem umas frases ali que são até uma das frases mais conhecidas e mais famosas do C.S. Lewis. Que aí você fala... C.S. Lewis, sabe? Então, olha, gente, que livro, que livrão. Ele é um livro de 300 e poucas páginas, mas é um livro denso, ele demora ali, você demora para ler. Até porque ele é muito digressivo, assim, sabe? Tem muita digressão da narradora, então, tipo assim, você leva um tempo, a forma que ela vai contando toda a sua trajetória de vida, a sua trajetória com a Psique, e o quanto ela ama a Psique, que ela é a irmã mais velha da Psique. Então, tipo assim, tem toda a trajetória de vida até tudo desandar, entendeu? E tem todos os aspectos mitológicos, do mito mesmo, né, que ele traz aqui. Então, gente, olha, isso aqui é masterpiece. Gente, isso aqui é... Ó, leia. Leia, 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 leia. Se você não puder ler todos os livros dessa lista, leia pelo menos Até que Tenhamos Rostos e O Amor de Redenção. Entendeu? O Amor de Redenção pra pessoa que gosta mais de romance mesmo. Tem assim, gosta de livros de romance, acho que vai se identificar mais. Mas esse aqui, qualquer ser humano leia. Qualquer ser humano lê isso aqui. Leia, 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 leia. Isso aqui é fora da curva. Fora da curva é uma das melhores coisas escritas na literatura. Sinceramente, sinceramente, sabe? Vale a pena, vale cada segundo que você vai gastar nisso aqui. Tem audiobook na Audible se você não quiser ler no físico. E a maior parte dos livros de C.S. Lewis tem na Audible disponível, o audiobook ali na assinatura comum mesmo. E esse estava. Foi assim que eu ouvi. E, gente, foi o maior presente dos meus 2025, foi ler Até que Tenhamos Rostos. E assim eu fecho esse vídeo, né? Assim eu fecho esse vídeo. Você já leu C.S. Lewis? Você já leu Até que Tenhamos Rostos? Me conta nos comentários o que você achou. Porque assim, eu acho, assim, eu acho fora da realidade alguém não gostar desse livro. Porque, tipo assim, não tem como, entendeu? Não tem. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e me contei qual foi a melhor leitura do seu ano. E principalmente para que eu possa botar nas minhas listas dos próximos anos. Me conta qual foi a sua melhor leitura. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.